Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, que é muito importante pra gente. Neste vídeo, a gente vai analisar o trabalho do Wagner Mancini nesse início de temporada. A gente vai ver a minutagem dos atletas, alguns dados estatísticos, falar do desempenho individual de alguns atletas, pra gente traçar como tem sido esses primeiros 8 jogos do Wagner Mancini no comando do Ceará. Nos primeiros jogos do mancinismo em 2024, a gente vai ter um Ceará até aqui invicto e soberano na temporada, né? São 8 jogos com 4 vitórias e 4 empates. Se a gente destrinchar para as competições que o Ceará está disputando na temporada, Cearense e também Copa do Nordeste, no Cearense a gente vai ter 3 vitórias e 1 empate. Já na Copa do Nordeste, 1 vitória e 3 empates. Mas esse desempenho mais abaixo em relação ao campeonato estadual se deve muito ao planejamento esportivo do Ceará, né, que tem privilegiado, principalmente nesse início, para tentar se classificar rapidamente no estadual. Então tem focado, tem dado muito mais minutagem aos jogadores que o Mancini entende que são titulares ali no estadual do que na Copa do Nordeste. E isso fica muito claro, né? Na estreia contra a equipe da Juazeirense, jogando lá no campo adversário, a gente viu um Ceará misto, um Ceará com muitos jogadores que não vinham tendo tanta minutagem e mesmo assim o Ceará conseguiu a vitória. Nos outros 3 jogos, a gente teve uma mudança, né? Uma oscilação de estratégia. Jogando em casa com Altos, colocou um time mais próximo do ideal, conseguiu apenas um empate no finalzinho. Contra o Náutico já modificou a estratégia, lançou a mão de muitos jogadores jovens das categorias de base e contra o Fortaleza voltou a ter uma escalação mais próxima do que o Mancini entende como sendo a ideal para esse início de temporada. Fazendo uma análise quantitativa, né, e fazendo uma demonstração do que o Ceará do Mancini tem proposto, né, nessa questão de números e também do seu desempenho, a gente vai ver alguns números interessantes, por exemplo. Mas antes de eu mostrar aqui e começar a explicar, eu queria pedir a você para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque é muito importante para que a gente continue a fomentar esse tipo de conteúdo e também, claro, ampliar o nosso alcance dentro aqui do YouTube. No quesito do ataque, né, o Ceará tem tido um ataque muito positivo, né? São 18 gols marcados, sobretudo a boa parte desses gols no campeonato cearense, né? A média da equipe é de 53% de posse de bola, claro que isso oscila mediante ao enfrentamento, ao nível do rival. Então, por exemplo, contra Atlético Cearense, contra Caucaia, a tendência é de ter uma posse de bola muito maior, porque são adversários de nível de enfrentamento muito mais baixo. E contra um Fortaleza, isso inverte os fatores, né? Por exemplo, né? O Fortaleza teve muito mais posse de bola, mas em alguns momentos teve ali a rivalização para a busca desse controle, né? O mesmo aconteceu contra a equipe do Náutico. É uma equipe que troca poucos passes, né? Tem média de 295 passes por 90 minutos. Então é uma equipe muito vertical, que se movimenta bastante, se movimenta sem a bola e gosta de ser muito rápida na forma de atacar. E tem um bom volume, né? É bem importante frisar isso, que são cerca de 15 finalizações por jogo. Então é uma equipe que consegue, a partir dessa verticalidade, dessa pressa, conseguir concluir também as jogadas, né? E em média precisa de 20 passes para finalizar uma jogada, para concluir uma jogada. Então o time do Ceará tem ali cerca de 20 passes trocados para tentar uma finalização contra o gol do adversário. É claro que os escanteios a gente observa é um número que está muito abaixo, mas também a gente tem que analisar a questão que isso pode ser muito enviesada pelo campeonato cearense, onde a equipe do Ceará tem um número de gols muito alto. Então a gente tem que ver se o time do Ceará conseguiu, por exemplo, acertar muito no alvo, os goleiros não conseguiram fazer muitas defesas, intervenções, o adversário com um nível mais baixo de entrega de comportamento tático não conseguiu bloquear muito. Então tem todo esse condicionamento para ter esse número de baixo de escanteios por 90 minutos. Mas a gente observa aqui o que? O Ceará é uma equipe que usa muito os lados do campo, né? Por exemplo, o lado direito com o Facundo, o Rai Ramos, o lado esquerdo com o Eric Puga e o Matheus Bahia, e tem utilizado muito os cruzamentos, né? Como a gente observa ali, uma média de 17 cruzamentos, a equipe tem utilizado bastante esse artifício
tanto para ganhar essa bola, esse duelo dentro da grande área, quanto também para ganhar os rebotes, os duelos de segunda bola e conseguir concluir a jogada. Dribles certos, a gente vê que é uma equipe que tem um bom número, né, um indicador interessante de dribles, e quem é o cara que lidera esse indicador é o Eric Pulga, que vem sendo a grande referência técnica do Vozão nesses primeiros 8 jogos da equipe comandada por Wagner Mancini. Na defesa, o que a gente percebe é uma equipe que sofre poucos gols, tem um número interessante, né? 5 gols sofridos em 8 jogos, uma média muito inferior a 1 gol por partida. Mas a gente olhando o campo, a gente vai perceber que o Ceará está longe de ser uma equipe sólida, né? Não é uma equipe que consegue, por exemplo, evitar muitas finalizações do adversário, não é uma equipe ainda que consegue neutralizar os pontos fortes do adversário. Mas claro, são 5 jogos sem sofrer gols, e desses 5 gols sofridos, 3 foram no duelo contra a equipe do Fortaleza. Então, 60% dos gols que o time do Ceará sofreu se concentraram em apenas um jogo contra um adversário de um maior nível de enfrentamento. O time do Ceará, né? O time do Ceará não, né? Os adversários do Ceará, em média, trocam 275 passes por 90 minutos. É claro que vão existir exceções, por exemplo. O Fortaleza trocou mais de 400 passes contra a equipe do Ceará no Clássico Rei, mas em média os adversários trocam 275 passes por 90 minutos, e o que geram 14 finalizações. Então a gente volta a falar dessa questão de não ser uma equipe tão sólida defensivamente, né? Uma equipe que ainda permite muitas finalizações no seu próprio gol, e o adversário, né, precisa do mesmo número de passes para gerar uma finalização que o Ceará cria a partir também quando tem a posse de bola. Então, 20 passes o adversário precisa para finalizar uma jogada no gol da equipe do Vozão. Então é algo que ainda precisa ser ajustado, né? O outro número interessante, o time do Ceará tem um número muito bom de ações defensivas, né? Precisa melhorar a efetividade dessas ações defensivas, né? Então, mas a gente vê que é um número superior a uma ação por minuto em relação aos 90 minutos de partida, o que confere a um PPDA, né, que é o quê? A pressão que o Ceará realiza a cada passe realizado pelo adversário. Então, em média, o adversário precisa trocar 2,4 passes, a gente arredondando 3 passes, para que exista uma ação defensiva do Ceará. Então é um número muito interessante, cada vez mais próximo de 0, então quer dizer que a pressão do Ceará ela está muito intensa. 21 faltas por 90 minutos, né? É uma equipe que faz muitas faltas, mas como a gente disse, por mais que faça muita falta tática, ainda é muito permissiva nas transições defensivas, né? O que permite ao adversário chegar muito próximo do seu próprio gol e ocasionar as finalizações. Mais uma vez, se você está gostando desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente. A gente vai agora se atentar às escalações do Wagner Mancini nesses 8 jogos, né? Foram 8 escalações e 8 escalações diferentes. A gente vai ter aqui, por exemplo, a primeira escalação da equipe do Vozão, uma escalação com o Fernando Miguel, Raí Ramos, o Matheus Felipe, o Ramon, o Matheus Bahia, Lourenço, Recalde e Lucas Mugni. E mais uma vez ali vamos ter o Facundo Castro, o Eric Pulga e o Saulo Mineiro. Essa foi a primeira escalação contra a equipe do Maracanã na estreia do Cearense. Já no jogo contra a equipe do Floresta, que o time do Vozão conquistou a sua primeira vitória, já tem a entrada, por exemplo, do David Ricardo na zaga, no lugar do Ramon. E aí a gente tem uma mudança, né? Então a gente já vê uma mudança de qualidade técnica do zagueiro. O David Ricardo é um zagueiro que tem um futuro muito promissor, e também uma mudança no comando de ataque, né? O Ailon foi titular e um jogador muito mais confiável do que o Saulo Mineiro, né? Uma característica também de ser um jogador que se movimenta fora da grande área, mas com gesto técnico muito mais polido. Já no jogo contra o Atlético Cearense, a gente vai ver mais uma vez a escalação tendo o Fernando Miguel, aí
temos uma nova formação de dupla de zaga, né? Agora com o David Ricardo e o Matheus Felipe. Os laterais são os mesmos. No meio-campo, Lourenço, Mugni e Recalde ainda. E agora Facundo Castro, o Pulga e também o Ailon. Então a mudança aqui foi mais uma vez no setor defensivo, a entrada do Matheus Felipe. Já a quarta escalação da equipe do Ceará, como a gente vai ver aqui, mais uma vez tem uma mudança, né? Nesse jogo contra a Juazeirense houveram muitas mudanças, melhor dizendo, né? A gente tem a estreia do Richard, por exemplo, o Lucas Ribeiro, zagueiro de origem, mas que faz a função de volante e também tem quebrado um galho jogando de lateral direito. A entrada do Jonathan, que é um jogador da base, né? Jogador muito promissor, destaque nas categorias de base, destaque na Copinha e que já vem tendo oportunidades no principal desde a última temporada. O David Ricardo permaneceu para fazer essa dupla, para dar um mínimo de entrosamento, né? Paulo Vitor ganhou uma sequência nesse jogo contra a equipe da Juazeirense. Richardson tendo oportunidade, Guilherme Castilho, também a entrada ali do camisa número 27. Rapaz, eu tô cegueta aqui, hein? Do Bruninho, perdão, a entrada do Bruninho. E no ataque a gente teve Janderson, Saulo Mineiro e também a estreia do Barceló. E aí foi o Barceló que fez o gol. O Barcelo, né? Melhor falando, não é Barceló, não, é Barcelo. O Barcelo fazendo o gol da equipe do Ceará, o gol que deu a vitória na Copa do Nordeste. Na quinta escalação, no quinto jogo contra o Caucaia, a gente tem a volta do Fernando Miguel, a volta dos dois laterais, o Matheus Bahia e também do Rai Ramos. David Ricardo e Matheus Felipe voltando a formar a dupla de zaga. E aí uma nova configuração de meio, né? Lourenço, Recalde e agora o Castilho ocupando essa faixa que seria, por exemplo, do Lucas Mugni nos primeiros jogos. Então, o Castilho ganhou essa vaga. No ataque, mais uma vez, Facundo Castro, Eric Pulga e o Ailon comandando o ataque alvinegro. Na sexta escalação contra a equipe do Altos, mais uma vez Fernando Miguel, Rai Ramos e Matheus Bahia no comando dos lados do campo. A gente vai ter agora a entrada do Lucas Ribeiro juntamente do Matheus Felipe na zaga. Então mais uma formação defensiva que o Mancini testou. No meio campo a gente tem agora uma nova mudança, o Richardson entrando na vaga do Lourenço. Então Richardson, Castilho e Recalde. E no ataque mais uma vez a gente tem o Facundo Castro, o Eric Pulga e o Ailon formando o trio ofensivo alvinegro. E a gente vai ter as duas últimas escalações do Wagner Mancini, né? Contra Náutico e contra Fortaleza. Contra o Náutico, como eu disse, uma escalação muito modificada, né? Que a gente teve aí mais uma vez o Richard jogando como titular. A linha de defesa formada por Lucas Ribeiro, Jonathan e o David Ricardo, juntamente do Paulo Vitor. No meio-campo, a gente vai ter o Irmer fazendo o seu jogo de titular. Juntamente ali o Léo Rafael e também o Caio Rafael no meio-campo. No ataque, Saulo Mineiro, Janderson e o Barcelo formando esse tridente, né? Já contra o time do Fortaleza, o que é que a gente teve? Mais uma vez, o retorno à sua base, né? Fernando Miguel, Rai Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e o Matheus Bahia. E agora o meio-campo formado com Richardson, Recalde, Guilherme Castilho e no ataque Castro, Pulga e Ailon. Essa é a oitava escalação diferente utilizada pelo Wagner Mancini. Então a gente percebe que o time tem utilizado muitas escalações, principalmente ali no meio campo e na dupla de zaga o Mancini tem testado. Mas o que a gente percebe é que existe, por exemplo, uma espinha dorsal, né? Existe uma espinha dorsal do Wagner Mancini que é composta por Fernando Miguel, Rai Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia, Lourenço, Recalde e Castilho, Facundo Castro, Pulga e o Ailon. Por que eu falo que existe essa espinha dorsal? Porque a gente vai olhar, principalmente daqui a pouco, as minutagens que os atletas têm, né? Mas antes a gente vai perceber outro detalhe, né? O Wagner Mancini fez algumas alterações, né? Em média, as substituições feitas pelo Mancini, ele utilizou todas, né? Ele utilizou todas as 5 substituições por partida. Então foram 40 substituições. E geralmente essas substituições elas se concentram
ali vamos dizer assim, dos 16 aos 30, né? São a maioria das substituições realizadas pelo Wagner Mancini. Então, é um treinador que espera muito a confirmação do que ele tentou conversar no intervalo, né? Se essa confirmação não vem com os 15 minutos, ele já começa a fazer alteração. Em outros momentos faz algumas alterações, geralmente ali na reta final do jogo, a partir dos 31 minutos, e ali é para tentar fazer uma mudança de panorama do que ele tentou, já não deu certo, e aí ele vai tentar aumentar o poder de fogo, por exemplo, né? E pouquíssimas vezes, em pouquíssimos casos, o Wagner Mancini faz as substituições no intervalo entre o primeiro minuto do segundo tempo e o 15º minuto, né? Então, só quando algo sai fora do tom, o jogador sai lesionado, ou ele percebe que de fato não está acontecendo o que ele esperou que acontecesse após a conversa no intervalo. E a gente vai ver que alguns jogadores foram frequentemente substituídos, né? Os mais substituídos foram o Jorge Recalde e o Facundo Castro, 6 vezes. E o atleta que mais entrou, né? Que mais entrou, mais foi acionado do banco de reservas foi o Janderson. O Janderson, que é um jogador muito criticado e que ainda não mostrou um bom desempenho nessa temporada e até mesmo motivos para ser o atleta que seja mais acionado no segundo tempo, em que pese entendemos a estratégia que é para explorar muito mais a velocidade, né? Mas é um jogador que ainda de fato não mostrou o seu desempenho tão bom. E a gente vai perceber por que o Wagner Mancini tem essa espinha dorsal, porque a gente vai ver a minutagem que alguns atletas têm tido com o Wagner Mancini, né? Por exemplo, o Fernando Miguel, em relação ao Richard, tem tido muito mais minutos, né? São 605 minutos. O Bruno ainda não estreou. Se a gente olhar agora para o sistema defensivo, por exemplo, da equipe do Ceará, a gente vai perceber que é um sistema defensivo onde os laterais, Raí Ramos e Matheus Bahia, têm a preferência do treinador. O Paulo Vitor, por exemplo, tem feito alguns jogos, mas ainda não é, de fato, um cara que consegue competir em número de minutos com o Matheus Bahia. O Raí Ramos foi contratado agora, então, por exemplo, o Rafael Ramos, perdão, foi contratado agora, então não teve ainda a oportunidade de jogar. E aí a gente vai perceber que em muitos jogos o Lucas Ribeiro foi esse atleta para jogar pelo lado direito. Então por isso que ele surge dos zagueiros como o terceiro atleta com mais minutagem, né? Porque ele foi um atleta que fez um jogo de zagueiro e os demais como lateral direito tendo muita minutagem para poder dar um descanso ao Raí Ramos. Na zaga, David Ricardo e Matheus Felipe, sendo jogadores com mais minutagem, mas claro, menção para o Jonathan, que vem ganhando espaço, né? Um jogador de boa imposição, um jogador de bom trato com a bola, de boa condução, de conseguir um passe vertical. O Ramon teve uma lesão nos primeiros jogos e aí perdeu um pouco de espaço, mas é um zagueiro que vem com uma esperança muito boa, né? Com boas referências, que a gente pode dizer. E o Boateng, né? Fez uma excelente copinha e também já teve a sua oportunidade, assim como o Iago também entrou ali 13 minutos contra a equipe do Náutico. Luiz Otávio está se recuperando de cirurgia, ainda não pôde ser acionado. Mas se a gente olhar agora no meio-campo, o que a gente vai perceber no meio-campo da equipe do Vozão? É um meio-campo muito disputado, como é que tem sido isso? A gente vai perceber que os 3 jogadores que fazem, né, que estão na sequência aí, Lourenço, Richardson e Jean Irmer, que fazem a primeira função de homem de meio campo, né? O Lourenço é o jogador que tem a maior minutagem, né? 352. Mas o Richardson está muito próximo, então a gente percebe uma briga muito forte por essa posição. O Jean chegou agora, teve ali poucos minutos no jogo contra o Náutico, entrou também no clássico contra a equipe do Fortaleza, então é um atleta também que vem ali com uma terceira opção, mas de fato a briga nesse primeiro momento está ali em Lourenço e Richardson, e o Richardson tem tido a preferência do Wagner Mancini nesses últimos jogos. Castilho, jogador que ganhou muito prestígio, ganhou muito espaço,
principalmente depois dos jogos de oscilação do Lucas Mugni, né? E o Castilho tem uma boa bola parada, tem uma boa dinâmica, então é um jogador que tem tido uma grande minutagem. A segunda maior minutagem do meio-campo do Ceará é do Guilherme Castilho, um jogador que tem conseguido fazer bons jogos, né? O Lucas Mugni, de fato, perdeu um pouquinho de espaço, perdeu um pouquinho de oportunidades. 195 minutos é um número baixo para o Lucas Mugni, pela expectativa que existia. O JV já foi inserido num contexto de um jogo profissional, jogando contra a equipe do Náutico. E agora o meio-campo ofensivo, né? A gente vai olhar ali Recalde, Bruninho, o Nofor e também o Caio, né? O Caio, que é a jovem promessa do Vozão, 16 anos apenas. Já foi relacionado, mas ainda não teve a oportunidade de estrear. O Recalde é o jogador que a gente observa que tem mais minutos em campo, né? 427 minutos. Mas o desempenho do Recalde tem deixado a desejar, né? Tem sido um Recalde muito mais próximo do que era no Emelec do que foi no News Old Boys, que eu disse que, de fato, se ele fosse aquele jogador do News, seria uma baita contratação do Ceará. Se fosse um atleta que foi no Emelec, seria uma contratação muito difícil de encaixar. Até o momento, ele tem sido mais esse jogador do Emelec do que o do News, e por isso tem sido frequentemente substituído, né? Fisicamente parece muito distante da realidade da temporada passada. Mas mesmo assim, o Wagner Mancini tem a preferência pelo Recalde, né? O Bruninho entra em poucos jogos, tem poucos minutos. Nos minutos que entrou, não conseguiu de fato ganhar a posição no campo. Então o Mancini vai dando essa oportunidade ainda mais ao Recalde de adaptação e também de conseguir, por exemplo, se firmar no time de cima. O Nofor teve a oportunidade, né? Mais um jogador africano tendo oportunidade na equipe do Ceará, 33 minutos contra a equipe do Náutico. Então é um jogador que também vai tendo sequência, mais um atleta da base, nessa captação muito interessante, nessa parceria que o Vozão tem ido prospectar jogadores no continente africano, tem ido principalmente ali no país de Gana, né? Tendo feito essa parceria e tem colhido alguns frutos interessantes. A gente vai ver agora no ataque, né? Como é que tá o ataque do Vozão para essa temporada. O Eric Pulga é o atleta com maior minutagem, né? 605 minutos. Jogador que é o expoente técnico, né? Um jogador que tem tido muito a confiança do Mancini desde o final da temporada passada. O Mancini parece que montou uma estratégia para o Eric Pulga começar a ganhar confiança, começar a ganhar maturidade, sentir muito mais o contato e ir amadurecendo tanto tecnicamente, taticamente, mas também fisicamente. E tem sido esse expoente nesses primeiros jogos, um atleta importante, marcando gols, dando assistência e com muita influência ofensiva. Facundo Castro, né, o jogador que surge com mais minutos ali no ataque após o Eric Pulga. É um atleta que ainda de fato não tem um impacto que se esperava, mas é um jogador muito eficiente, né? É um jogador muito útil ali, com 2 toques ele já tenta solucionar. Não é aquele cara de muito estardalhaço, de muita plasticidade, mas é um jogador que entrega muita eficiência, é o que ele busca fazer com 2 toques, chegar na linha de fundo e tentar cruzar. É o que tem tentado até aqui o Facundo Castro. O Janderson é o atleta que tem sido mais acionado do banco de reservas, tendo muitas oportunidades, mas ainda, de fato, o desempenho não é interessante. Caio Rafael teve uma oportunidade, né, melhor falando, nesse jogo contra o Náutico. O João Vitor também, depois de fazer uma boa copinha, teve ali seus minutos iniciais no time profissional. O Daniel já foi relacionado também, assim como o Caio, que é uma jovem promessa. O Daniel também tem tido essa oportunidade de estar convivendo com os atletas profissionais. E se a gente olhar a briga ali pelo comando de ataque, né, o Ailon de fato está com a preferência total do professor, né? Por mais que a gente olhe ali o número frio e veja 397 a 321 do Saulo Mineiro, mas o Saulo Mineiro atuou muito mais pelas pontas do que, de fato, no comando de ataque. Então o Ailon surge como sendo esse principal jogador no comando de ataque. Mas já tem que abrir o olho que o Barcelo também é um atleta que tem tido uma boa minutagem. Então a gente vê que o Wagner Mancini, em relação ao Ailon e o Barcelo, tem acirrado a briga, tem dado oportunidades para ambos os jogadores e geralmente cada um joga ali um tempo, um pouco mais de ali, um joga 60, outro joga 40, então por isso que a gente vê essa minutagem muito próxima. E o Pablo, né,
Destaque na Copinha, destaque na base do Ceará, já teve a oportunidade de entrar no jogo contra o Náutico. É um atleta também que está correndo por fora, mas tem muito talento e pode reforçar demais esse ataque do Vozão. A gente vai ver agora os jogadores que têm mais minutagem, né? Que a gente percebe. Top 5 jogadores que mais atuaram no Vozão. Eric Pulga, 605 minutos. Rai Ramos também com o mesmo número, seguido do Fernando Miguel. Na quarta posição, David Ricardo. Assim como foi na temporada passada, David Ricardo está no top 5 jogadores que mais atuaram, que mais minutos tiveram com a camisa do Vozão. E o Matheus Bahia também surgindo nessa posição. Jogador que chegou com a pré-temporada em andamento e rapidamente já foi inserido e alçado ao time principal, porque o Wagner Mancini tem muita confiança nesse atleta. E aí, torcedor do Vozão, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda nesse mês de fevereiro. A gente vai ficando por aqui, mas antes eu vou deixar 2 vídeos para que vocês possam continuar maratonando aqui no canal do Jogo Direto.